Sinal misterioso da Voyager 1 revela segredos inquietantes sobre a humanidade. O que vem a seguir era um dia qualquer em São Paulo, mas nada parecia normal quando Clara recebeu a notificação. Seu coração disparou. Um sinal, vindo da Voyager 1, uma das naves mais distantes da Terra, havia capturado uma mensagem. Ninguém falava disso, mas a manchete era clara. Sinal misterioso revela segredos inquietantes sobre a humanidade. O que vem a seguir? A dor da perda de seu pai ainda a consumia, mas aquilo poderia ser o que precisava para se distrair, para alimentar uma nova paixão. Ela correu para o observatório, onde a atmosfera estava elétrica, como se todos fossem parte de um grande despertar cósmico. Clara sabia que a Voyager 1 estava viajando pelo espaço há mais de 40 anos. Desde que partira, só havia enviado dados sobre os planetas e o vazio profundo do cosmos. Mas agora algo mudara. A mensagem era um emaranhado de números e símbolos, algo que deveria ser impossível. E, no entanto, lá estava ela, pulsando em sua tela, como um sussurro vindo de além das estrelas. Enquanto isso, um político ambicioso, Joaquim, apareceu na cena. Ele tinha uma conexão com a família de Clara e não demorou a começar a se intrometer na situação. Ele via a história como uma oportunidade de ouro para ganhar popularidade. Imagina, Clara, um sinal do espaço. O mundo vai querer saber. Precisamos não só decifrar, mas explorar isso ao máximo. Mas para Clara, havia algo mais sombrio em sua presença. Joaquim não estava lá para ajudar. Ele visava lucrar com a verdade, como um abutre no auge da carniça. A tensão no ambiente subia. Cada novo fragmento que Clara examinava trazia à tona lembranças do seu pai, cientista respeitado, sempre cheio de esperança sobre a vida fora da Terra. Ela sentiu um nó na garganta a cada dado que conseguia decifrar. Algo dentro dela se agitou, um desejo de não apenas entender o sinal, mas de entender as próprias feridas que ainda cicatrizavam em seu coração. A mensagem começou a revelar mais do que apenas números. Ela trazia questionamentos sobre a natureza humana. O que significava ser humano? Clara percebeu que suas descobertas iam além da ciência. Elas podiam expor a verdade oculta sobre a sociedade, um lado sombrio que todos pareciam ignorar. Joaquim ficou cada vez mais insistente. Precisamos agir, Clara. Não podemos deixar a verdade ser distorcida. Mas o que era essa verdade? O que ele realmente queria? Enquanto os dias passavam, Clara começou a receber chamadas estranhas, mensagens anônimas. Um clima de perseguição e opressão crescia como uma sombra. E num momento de silêncio, quando ela olhou pela janela do observatório, algo a fez hesitar. Uma luz peculiar pareceu brilhar, não apenas no céu, mas em sua mente. O sinal estava fazendo mais do que transmitir informações. Ele estava observando, medindo, como se compreendesse a premonição de uma transformação iminente. Agora Clara tinha duas questões urgentes: o que o sinal realmente significava e o que ela deveria fazer a seguir? A verdade poderia custar sua segurança, mas esconder-se também não parecia ser uma opção. A batalha dentro dela se intensificava. O futuro da humanidade estava nas mãos dela, e a reviravolta que tinha pela frente poderia não apenas mudar a sua vida, mas o destino de todos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, com o olhar fixo na tela. O sinal da Voyager 1, aquele emaranhado de números e símbolos, pulsava com uma força que parecia ressoar em seu interior. O ar estava denso, sua mente girando como um turbilhão. E quando ela começou a decifrar mais partes da mensagem, uma verdade perturbadora se revelou. O código não só questionava a humanidade, mas sugeria algo muito mais profundo. Escondido entre os dados científicos estavam registros de pensamentos, sonhos e até memórias que não podiam pertencer a humanos. Era como se a Voyager estivesse recebendo informações de uma fonte além da Terra. Nesse instante, a porta do observatório se abriu com um estrondo. Joaquim, o político ambicioso, entrou e sua expressão era uma mistura de excitação e loucura. Conseguimos, Clara. Precisamos compartilhar isso. O mundo deve saber. Mas ela não podia. A mensagem a deixava intrigada e apavorada ao mesmo tempo. Joaquim, isso é muito maior do que nós. Não entendo tudo ainda. A voz dela tremia. A tensão entre eles era palpável. Deixe de ser ingênua. Isso é o que precisamos para mudar tudo. Ele gritou, um brilho cínico em seus olhos. Clara encolheu os ombros, o coração batendo forte. Algo nele estava errado, como se ele estivesse mais excitado pelo poder do que pelo conhecimento. Mas antes que a conversa pudesse continuar, o telefone de Clara vibrou. Uma mensagem anônima. Cuidado com quem confia. A verdade está mais perto do que você imagina. Seu sangue gelou. Clara olhou para Joaquim, seu semblante agora carregado de suspeita. Ele percebeu e forçou um sorriso, mas havia uma chama perigosa em seu olhar. Devemos agir, e rápido. E então, a reviravolta. Clara segurou o celular, tentando se recompor, mas o sinal na tela chamou sua atenção de novo. Uma mensagem peculiar, um padrão, e de repente seu coração disparou, não por medo, mas por uma revelação. Ela se lembrou de algo que seu pai sempre lhe contara, sobre como o universo poderia se comunicar, de forma que nem sempre compreendíamos. Poderia aquele sinal realmente ser uma extensão da consciência de um ente querido? Mas essa ideia era tão surreal que quase não parecia possível. Clara, olhe! Joaquim a puxou para a tela, mas ela estava paralisada. A cadeia de números, o que está acontecendo? Ele gesticulava, mas a dúvida corroía Clara. Era verdade? Antes que ela pudesse processar, a luz no céu também mudou. Uma luz vindo do próprio espaço, como se aquela comunicação do além não estivesse apenas aguardando resposta, mas se impusesse. E então, com um estalo ensurdecedor, as vidraças do observatório tremeram. Ela e Joaquim trocaram olhares de terror. Algo havia atingido a atmosfera, um impacto potente. Clara se virou e viu os sistemas de controle piscando em vermelho. A nave não apenas enviava informações, estava respondendo de volta. E isso despertou algo que estava prestes a mudar tudo, algo que desconheciam por completo. Precisamos sair, Joaquim ordenou, mas a voz dele soava distante. Clara estava aturdida. O político, que parecia tão determinado em aproveitar aquela situação, agora a deixava mais desconfiada. Algo dentro dela dizia que ele sabia mais do que deixava transparecer. E se tudo aquilo fosse um plano? E se Joaquim estivesse trabalhando para outra força, um poder escondido? O clima estava pesado de incertezas, um manto de tensão cercando-os. Nós não podemos deixar isso assim. Não agora. Clara sussurrou, cada palavra pesada por uma compreensão crescente. O futuro da humanidade estava em jogo, e ela não sabia em quem confiar. A urgência estava no ar, e a dúvida a consumia. O que ela faria a seguir? Desvendar o mistério ou se proteger de quem deveria ser seu aliado? Mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, um novo estrondo reverberou
e as luzes se apagaram. O silêncio era ensurdecedor, e a escuridão trouxe uma nova realidade. Algo estava ali, observando. E Clara percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O silêncio era opressivo. Clara sentiu cada batida do seu coração, como se estivesse marcando o tempo antes de algo extraordinário. O escuro a envolvia, mas havia uma luz no fundo da mente dela. Uma ideia que não queria deixar escapar. Precisamos sair, Joaquim insistiu. Mas Clara não conseguia desviar o olhar da tela. O sinal estava mudando. Era um padrão pulsante. Algo se formava ali, algo que parecia vivo. Então, no meio da confusão, ela viu. Uma nova sequência de números apareceu, e entre eles, uma palavra. Seu nome. O estômago dela se revirou. Clara ficou paralisada. Clara, você tá bem? Joaquim perguntou. A voz dele parecia distante, como se viesse de um túnel. A gente precisa. Mas ele foi cortado por um barulho ensurdecedor. A porta do observatório se fechou violentamente e o ar ficou pesado. Clara olhou desesperadamente. E então, uma figura emergiu das sombras. Era um homem, com um capuz que cobria o rosto. Ele parecia sereno, mas havia uma intensidade nos olhos que a prendeu. Clara, disse ele, a voz firme, quase como se estivesse ecoando dentro da cabeça dela. Você não deveria estar aqui. A tensão cresceu. Joaquim, agora de pé, encarava o homem com desconfiança. Quem é você? O que quer com ela? O homem não olhou para Joaquim, apenas fixou o olhar em Clara. O sinal, ele te escolheu. Você deve entender antes que seja tarde demais. O coração de Clara batia mais rápido. O que você quer dizer com me escolheu? De que sinal você está falando? Então, a realidade começou a se desdobrar diante dela. A figura levantou a mão e, de repente, a tela do computador projetou imagens que Clara não poderia imaginar. Eram rostos, memórias, momentos de dor e felicidade. Imagens de pessoas que não fazia ideia de quem eram, mas que traziam uma sensação de familiaridade. E no centro, um lugar familiar, um parque onde ela passava tempo com seu pai. A verdade é mais complexa do que você imagina, Clara. O homem continuou. Você não é apenas uma pesquisadora. Sua vida está entrelaçada com algo muito maior. O sinal que você decifrou, ele é uma ponte. A tensão se transformou em choque. Clara começou a tremer. As palavras do homem soavam como uma revelação que não sabia como lidar. Uma ponte para quê? Uma explosão repentina iluminou o céu, e Clara olhou para fora. O horizonte escurecia, mas uma luz pulsante, quase como uma nova estrela, surgia. Era intensa, quase hipnotizante. O homem sorriu, mas não parecia feliz. A conexão está se fortalecendo. E com isso, os limites entre o que você conhece e o que existe além estão se desfazendo. Joaquim se aproximou, a desconfiança agora transparecendo na voz dele. O que está acontecendo? Você está dizendo que tudo que a Clara sabe sobre si mesma pode ser uma mentira? O homem não respondeu, mas a expressão dele era de tristeza. Ele conhecia a verdade que Clara ainda não compreendia. Então, de repente, o celular dela vibrou novamente, uma nova mensagem. Cuidado, Clara, ninguém pode saber o que você descobriu. Quem está te mandando isso? Joaquim perguntou. Mas Clara já não conseguia mais ouvi-lo. Tudo girava ao seu redor. A luz no céu pulsava, quase se comunicando com ela, e num ato impulsivo, Clara gritou: Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, antes que pudesse processar, a tela do computador emitiu um som agudo, como um grito que ecoou pelo observatório. Agora não tem volta, disse o homem. O que você vai descobrir mudará tudo, inclusive quem você realmente é. O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar, e em um instante,
Tudo que ela conhecia começou a mudar. As luzes piscaram, e a escuridão a engoliu enquanto uma nova onda de energia atravessava os ares. Clara estava prestes a descobrir que o verdadeiro mistério não estava apenas no espaço, mas dentro dela mesma. O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar, e em um instante, tudo que ela conhecia começou a mudar. As luzes piscavam e a escuridão a engolia enquanto uma nova onda de energia atravessava o ar. O homem encapuzado se aproximou, seu olhar intenso fixo na tela enquanto o sinal pulsava, rápido e frenético. Era como se a tecnologia ao seu redor estivesse viva, respondendo à conexão misteriosa que Clara agora pressentia. No momento em que você decifrar a verdadeira mensagem, fará uma escolha, Clara. O homem disse, a voz suave, mas carregada de urgência. Você não pode ignorar as consequências. A vida como você a conhece nunca mais será a mesma. Clara olhou para Joaquim, que agora estava mais parado do que nunca, sua expressão se misturando entre dúvida e pavor. Ele deu um passo atrás, como se sentisse que o cosmos estava se abrindo sob os seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula. Clara, precisamos sair. Mas Clara não conseguiu desviar o olhar da tela. A mensagem se intensificava, letras e números se reconfigurando em algo que ela não podia mais ignorar. Subitamente, uma nova sequência de dados apareceu. Clara sentiu um frio na espinha. Entre os símbolos, algo muito familiar brotou. Era uma gravação, a voz do seu pai. Clara, se você está ouvindo isso, algo terrível está prestes a acontecer. A voz dizia. Cada palavra como um golpe direto no coração dela. E você deve agir antes que seja tarde demais. Lembre-se do que eu sempre disse sobre a conexão entre as estrelas. Em nossa essência, a luz no céu além da janela parecia dançar, intensificada pela gravidade do que estava acontecendo. Clara sentiu como se um mundo inteiro estivesse desabando à sua volta. Joaquim, no entanto, olhou para o homem, a desconfiança crescendo. Quem é você de verdade? O que você fez com a mensagem? O homem respondeu com um sorriso triste. Eu sou somente um facilitador, uma parte de algo muito maior. Clara não é apenas uma estudante, ela é a chave. O sinal a escolheu por um motivo. Antes que Clara pudesse perguntar mais, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens, vestidos de preto, invade o observatório. A atmosfera elétrica se transformou em caos. Clara sentiu o coração acelerar. Cada passo deles. Não pode ser, sussurrou para si mesma. Eram agentes do governo. O terror ficou evidente, enquanto os homens se espalhavam pelo ambiente. Não deixem ela escapar, um deles gritou. Joaquim ergueu as mãos, tentando apaziguar a situação. Mas seu rosto estava pálido. Escutem, nós só queremos entender. Você não entende nada, um dos agentes disse, avançando. Ela sabe mais do que devia. O sinal não deveria ter sido decifrado. Precisamos dela. E, tão rapidamente quanto surgiu a confusão, a posição de Clara mudou. Ela estava no centro daquele redemoinho. E tudo girava. O homem encapuzado se virou para ela, um sério aviso nos olhos. A escolha que você faz agora determinará não apenas seu destino, mas o da humanidade. Clara respirou. Fundo, o que ele disse ecoava em sua mente. Ela estava cercada por perigos, mas havia uma verdade que precisava revelar. Então, abrindo a boca para responder, o chão sob ela tremulou com uma força surreal. Uma nova onda de energia passou pelo observatório, e um estrondo ensurdecedor seguiu. Uma luz brilhante, mais forte do que antes, desceu do céu. O que antes parecia uma simples descoberta, agora estava se transformando em um verdadeiro evento cósmico. A energia pulsava, e todo o espaço parecia se curvar ao redor do que estava em jogo. E então,
Numa fração de segundo, Clara viu um flash. Algo mais profundo do que todos aqueles agentes, do que Joaquim ou aquele homem misterioso. Uma visão de um futuro alternativo. Uma escolha e suas consequências devastadoras. Sua mente parecia explodir com perguntas e medos. O que estava prestes a acontecer poderia danificar não apenas a alma dela, mas tudo o que ela amava. O que você fizer agora mudará o curso da história. Clara, gritou o homem. Mas a última coisa que ela viu foi Joaquim se aproximando dela, com um olhar sincero que a fez hesitar. E nesse momento de dúvida crucial, um estrondo se espalhou pela cidade. O chão tremeu como se o próprio universo estivesse respondendo ao convívio de suas escolhas. Clara ficou ali, presa entre a luz e a escuridão, entre o que conhecia e o desconhecido. O que exatamente ela estava prestes a descobrir? E qual seria o preço disso? A pergunta ecoava enquanto tudo ao seu redor começava a se desvanecer, em uma confusão esmagadora. O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar, e em um instante, tudo que ela conhecia começou a mudar. As luzes piscavam e a escuridão a engolia, enquanto uma nova onda de energia atravessava o ar. O homem encapuzado se aproximou, seu olhar intenso fixo na tela, enquanto o sinal pulsava, rápido e frenético. Era como se a tecnologia ao seu redor estivesse viva, respondendo à conexão misteriosa que Clara agora pressentia. No momento em que você decifrar a verdadeira mensagem, fará uma escolha, Clara. O homem disse, a voz suave, mas carregada de urgência. Você não pode ignorar as consequências. A vida, como você a conhece, nunca mais será a mesma. Clara olhou para Joaquim, que agora estava tão parado quanto uma estátua, sua expressão se misturando entre dúvida e pavor. Ele deu um passo atrás, como se sentisse que o cosmos estava se abrindo sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula. Clara, precisamos sair. Mas Clara não conseguiu desviar o olhar da tela. A mensagem se intensificava, letras e números se reconfigurando em algo que ela não podia mais ignorar. Subitamente, uma nova sequência de dados apareceu. Clara sentiu um arrepio na espinha. Entre os símbolos, algo muito familiar brotou. Era uma gravação, a voz do seu pai. Clara, se você está ouvindo isso, algo terrível está prestes a acontecer. A voz dizia, cada palavra um golpe direto no coração dela. Em um instante de desespero, Clara lembrou-se da última vez que tinha ouvido a voz do pai. Aquela conversa no quintal, os olhos brancos e cheios de vida. E agora, ele estava aqui. Ou estava. Ele está, Clara murmurou, confusa e assustada. As luzes pareciam dançar, intensificadas pela gravidade do que estava acontecendo. Joaquim, agora mais próximo, olhou para Clara com um olhar de urgência. Esse é um truque, não pode ser verdade. O homem encapuzado balançou a cabeça. A verdade pode ser mais estranha do que você imagina. Joaquim. Clara, a conexão que você tem com seu pai é mais do que apenas geneticamente. É espiritual. Essa mensagem, ela está vindo de um lugar profundo. De repente, um barulho ensurdecedor interrompeu o momento. A porta do observatório se abriu com um estrondo. Um grupo de homens vestidos de preto irrompeu no local. A atmosfera elétrica se transformou em caos repentino. Clara, com o coração disparado, sentiu o pânico se apoderar dela. Não deixem ela escapar, gritou um dos homens, fazendo com que a adrenalina disparasse nas veias de Clara. Joaquim, em estado de choque, ergueu as mãos, tentando apaziguar a situação. Pessoal, precisamos conversar. Não é o que vocês pensam. Mas Clara já estava paralisada, perdida naquele redemoinho. O homem encapuzado a olhou, uma expressão de tristeza no rosto.
A escolha que você faz agora determinará não apenas seu destino, mas o da humanidade. Enquanto as luzes piscavam e o pânico aumentava, Clara viu um flash. Não era apenas uma visão do futuro. Era algo muito mais chocante. Uma revelação. O homem encapuzado então virou-se e, em uma fração de segundo, a verdadeira identidade dele foi exposta. O capuz caiu e Clara reconheceu o homem. Era o seu próprio pai. Não, isso não é possível, Clara gritou, as emoções transbordando. Joaquim arregalou os olhos, também impressionado. Como assim? Você está vivíssimo? Clara, disse o homem com uma voz que cortava como uma faca. Eu não pude te contar a verdade. O sinal que você recebeu me trouxe de volta. Precisamos nos preparar, pois aqueles homens não estão aqui para nos ajudar. A atmosfera pesou. Clara sentiu a confusão apertar o peito. Mas como você está aqui? O que está acontecendo, pai? Ele deu um passo à frente. Há coisas que você não entende. Eu não morri como você pensa. Fui parte de uma organização secreta que manipula o conhecimento cósmico. E você também faz parte disso, Clara. O sinal não apenas revelou a verdade. Ele trouxe meu espírito de volta para guiá-la. Os homens de preto avançaram, e o caos se instalou de vez. Clara encarou Joaquim, as peças do quebra-cabeça se juntando. Mas e você, Joaquim? Você sabia disso? Você estava por trás de tudo isso? Joaquim, ofegante, balançou a cabeça. Não, eu não sabia, Clara. Eu apenas não sabia como te proteger. Os homens começaram a se aproximar com intenções ameaçadoras, e Clara sentiu que finalmente a escolha a qual lhe referiam estava diante dela. Se não agisse agora, poderia perder novamente. Com um grito, ela clamou: desapareçam todos, deixem-nos em paz. E em um instante, uma onda de luz irrompeu do céu, envolvendo o observatório em um brilho ofuscante. Clara se sentiu elevada, como se tudo estivesse prestes a se organizar. A luz pulsava, e agora o futuro parecia mais próximo do que nunca. Mas o que essa transformação significava para todos eles? Enquanto a luz os cercava, uma última pergunta ecoou em sua mente. Estava pronta para aceitar a verdade, mesmo que fosse devastadora. E a certeza de que tudo havia mudado deixava uma vaga de incerteza no ar, enquanto a luz envolvia suas vidas. O que aconteceria depois ainda estava por vir. A luz pulsante que os envolvia parecia ter vida própria. Clara sentiu seu coração acelerar, enquanto a imagem de seu pai se desfazia em fragmentos luminosos diante de seus olhos. Ela queria gritar, mas a voz dele ecoava em sua mente, e a realidade se tornava mais angustiante a cada segundo. Os homens de preto se aproximavam, e a tensão era palpável. O pânico começava a dominar Clara. Pai, o que você quer dizer com tudo isso? A frustração misturou-se ao desespero enquanto ela tentava entender a complexidade do momento. Clara, você tem que perceber que tudo isso não é por acaso. Ele respondeu, a intensidade do olhar dele atravessando a escuridão. O sinal que você decifrou me trouxe de volta, mas não é só isso. Existe algo maior em jogo. De repente, o barulho de passos rápidos se juntou ao som ensurdecedor da luz pulsante. Um dos homens que havia invadido o observatório estava com uma expressão de determinação. Chega! Não podemos permitir que isso continue. Ele gesticulou, e em frações de segundo, um brilho metálico refletiu na luz, revelando uma arma. Clara sentiu um aperto no peito. Joaquim desviou o olhar para a ameaça iminente, e a urgência o consumiu. Não faça isso. Não precisa acabar assim. Mas o homem não hesitou. Desculpe, não posso deixar que você viva para revelar o que sabe. O tiro ecoou, e Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo.
O som foi ofuscado pela luz, mas em um momento de clareza impactante, ela viu seu pai ser atingido, seguido de um grito nauseante que atravessou o cerne de sua alma. Não! O choque congelou o tempo. As imagens se desfizeram, o brilho se apagou e uma onda de negrura envolveu a sala. O homem encapuzado caiu ao chão e Clara percebeu que tudo havia se transformado em um pesadelo. O resto do mundo parecia ter evaporado, deixando apenas dor e confusão. "Pai!" gritou Clara, correndo até ele. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a desolação a engolfava. Joaquim estava paralisado, a expressão de horror refletindo a angústia de Clara. O homem em preto também parecia chocado, sua arma agora caída ao lado de seu corpo. Mas enquanto Clara tentava entender o que havia acontecido, a luz começou a reemergir. Não era a mesma luz pulsante de antes, era algo sombrio, algo que pulsava com uma intensidade opressora. Ela olhou para o céu mais uma vez, e o que viu a deixou paralisada. O espaço acima deles começava a se abrir, como um buraco negro, e uma sombra colossal emergia dele. Clara sentiu uma onda de terror. Era como se uma força ancestral estivesse despertando, revelando uma verdade horrenda que havia ficado escondida por tempo demais. "Clara, você precisa se afastar", gritou Joaquim, puxando-a. Mas enquanto ele tentava arrastá-la para longe, ela ainda não conseguia desviar o olhar do que se aproximava. Aquilo não era apenas um fenômeno natural. Era uma manifestação de algo que desafiava toda a lógica. "Diga-me que isso não está acontecendo." Clara sussurrou, seu mundo desmoronando ao redor dela. O homem que parecia ser seu pai não era quem ele dizia ser. A revelação começava a tomar forma em sua mente. E o que antes havia considerado uma conexão sagrada, agora se revelava como uma traição sombria. A sombra crescia, e Clara podia sentir o frio se espalhar por sua espinha. Não era apenas uma escolha que ela enfrentava, era uma corrida contra o tempo e forças desconhecidas. E quando Joaquim olhou para ela, um pavor novo tomou conta de seu rosto. Ele sabia apenas uma parte da verdade, e isso era suficiente para mudar tudo. "Clara, precisamos sair agora, não podemos ficar aqui." O desespero em sua voz a fez perceber que eles estavam em perigo real. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O que era aquele sinal? O que realmente acontecera com seu pai? E acima de tudo, quem era ela nesse grande jogo cósmico que ameaçava devorá-los? A ideia de tudo o que havia construído, se desmantelando diante de suas escolhas, a deixou sem ar. O que mais ela não sabia? Havia uma verdade sombrinha, e a revelação fazia o chão tremer sob seus pés. E enquanto tudo ao seu redor começava a se desestabilizar, Clara soube que, independentemente do que acontecesse, ela precisaria confrontar a escuridão que estava se aproximando. E as respostas estavam mais próximas do que ela pensava. A luz pulsante se intensificou, como se o próprio universo estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Clara sentia o coração acelerar, um tambor ensurdecedor no peito. As imagens de seu pai desaparecendo em fragmentos se bagunçavam na mente. Ela se sentiu presa entre o terror e a desolação, sem saber como prosseguir. Tudo girava, e a sombra colossal do céu pairava como um predador. Quando Clara tentou se afastar, a mão de Joaquim agarrou seu pulso com força. "Precisamos ir, Clara. Agora." Ele olhou para os homens de preto, o medo estampado no rosto. Mas a verdade não se deixava escapar. As palavras do homem encapuzado ainda reverberavam. O que realmente estava acontecendo? Parecia que a realidade se dividia, e o que estava em jogo ia muito além de uma simples invasão. De alguma forma, o sinal, a mensagem,
Tudo estava voltado para ela. E enquanto Clara lutava contra a onda de emoções, o caos que a cercava parecia adquirir um novo significado. Então, do nada, um estrondo, a terra tremeu, e ainda em meio aos gritos de pânico, uma figura apareceu do nada. Era uma mulher, trazendo uma luz intensa que iluminou cada canto do observatório. Clara ficou atordoada. A mulher tinha uma aura de poder, de autoridade. Mesmo sem saber quem ela era, Clara sentiu que algo nela era familiar. "Fiquem atrás de mim", a mulher gritou com uma voz firme, quase como um comando. E num estalo, a luz ao redor dela se expandiu, criando uma barreira pulsante entre os homens de preto e os três. Clara ficou confusa, seus pensamentos ainda em desordem, mas a figura a fascinava. Então, aconteceu algo ainda mais insano. A mulher se virou para Clara, seus olhos brilhando como estrelas. "Você não sabe o quão especial você é, mas eu sei. Eu sempre soube", disse ela, como se conhecesse a história de Clara e tudo o que ela havia passado. "Quem é você?", Clara questionou. A incredulidade na voz. "Você está dizendo que me conhece? Acho que você não percebeu, mas você é mais do que apenas uma pesquisadora. Seu pai fez escolhas que alteraram sua vida, mas a verdade é que você é uma das últimas promessas de uma linha ancestral que já compreendia o que os humanos ainda ignoram." O chão sob os pés de Clara parecia desvanecer. Os homens de preto hesitaram, confusos. O caos que antes dominava agora parecia se silenciar diante daquela nova presença. Clara olhou para Joaquim, buscando apoio, mas ele estava tão preso quanto ela nas palavras daquela mulher. Então, antes que alguém pudesse reagir, a luz da mulher aumentou repentinamente. E, com um movimento, ela fez um gesto, chamando uma onda de energia que envolveu o observatório. Clara sentiu a temperatura subir, enquanto recordações, imagens e sons inundavam sua mente. Os momentos compartilhados com seu pai, suas risadas, suas tristezas, tudo ali, tudo ao mesmo tempo, era mágico e aterrorizante. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. A mulher olhou diretamente nos olhos de Clara, com um semblante de pena. "Você precisa entender, Clara. O seu pai não desapareceu. Ele foi escolhido para ser um dos guardiões. Mas ele não é o único. Você também." A revelação deixou Clara sem fôlego. Antes que pudesse processar a declaração, um estrondo ensurdecedor ressoou. E em um segundo, ela viu os rostos dos homens de preto mudarem de determinação para puro pavor. Eles começaram a recuar. "O que está acontecendo?", Joaquim murmurou, a voz falhando. A mulher piscou e, num movimento dramático, revelou uma pulseira que emanava uma luz intensa. Clara não entendia, mas a imagem de seu pai apareceu de novo, desta vez ao lado da mulher. Ele estava vivo e, ao mesmo tempo, não estava. "Ele nunca deixou você, Clara. Ele está tentando te guiar através disso. Agora a decisão é sua." Clara estava cercada por sentimentos contraditórios. A mulher, o sinal, o verdadeiro propósito de seu pai, tudo emaranhado. O que mais ela não sabia? O chão tremeu novamente. Mas não pela violência dos homens de preto. Era algo mais. Era a escolha que estava prestes a fazer. "Escolha sabiamente", a mulher disse, quase como um eco no vácuo do espaço. "O que você decidir agora mudará o mundo, e as respostas estão mais próximas do que você imagina." O relógio do destino parecia acelerar, mas Clara sabia que seus sentimentos pela verdade iriam além do que poderia ter sonhado. Ela estava prestes a descobrir que a maior batalha não era contra aqueles homens, mas pela compreensão de quem realmente era. E enquanto o tempo se encurtava, uma fatídica pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela iria para proteger aquilo que ama? E o que ela se tornaria no processo?
A luz pulsante se intensificou, como se o próprio universo estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Clara sentiu o coração acelerar, um tambor ensurdecedor no peito. As imagens de seu pai desaparecendo em fragmentos se bagunçavam na mente. Ela se sentiu presa entre o terror e a desolação, sem saber como prosseguir. Tudo girava, e a sombra colossal do céu pairava como um predador. Quando Clara tentou se afastar, a mão de Joaquim agarrou seu pulso com força. Precisamos ir, Clara. Agora! Ele olhou para os homens de preto, o medo estampado no rosto. Mas a verdade não se deixava escapar. As palavras do homem encapuzado ainda reverberavam. O que realmente estava acontecendo? A mulher que havia aparecido antes olhou diretamente nos olhos de Clara e disse: Agora, você precisa escolher. O que você decidir não será apenas sobre você, mas sobre todos nós. O clima estava pesado de expectativa. Clara queria gritar, mas o medo a paralisava. A luz estava se transformando em algo mais, quase como um portal. Então, do nada, um intenso tremor percorreu o chão, como se a base de tudo estivesse se desfazendo. A sala se iluminou como se um trovão tivesse estourado bem ali, e no meio do caos, um grito ecoou, cortando a tensão no ar. Não, não pode ser! Era a voz de Joaquim, que olhou para o céu em pânico. Clara seguiu o olhar dele e viu a sombra se aproximando, mas não era a única coisa estranha. No meio da escuridão, uma figura familiar começou a emergir. Clara esfregou os olhos, confusa. Não, isso não é possível. Era sua mãe. Ela havia sumido anos atrás, uma perda que Clara nunca havia superado. Um olhar determinado, a mulher caminhou em direção a Clara. Clara, você precisa me ouvir. Sua voz era firme, mas Clara estava paralisada, quase sem acreditar na visão. Mas você está. Eu estou aqui. Por uma razão. O que você precisa saber agora é que sua família é parte disso tudo. Sua expressão se transformou em urgência. O caos ao redor parecia se calar. Todos os olhares fixos na mulher, que deveria estar perdida para sempre. As intenções dos homens de preto mudaram. Eles recuaram, confusos e incertos, enquanto Joaquim segurava o braço de Clara. O que está acontecendo? Você sabia sobre isso? O medo e a incerteza em seu olhar era visível. Ela tentou se conectar com a mãe, mas o nó na garganta a impedia de formar palavras. Você não pode estar aqui, Clara disse, seus sentimentos aflorando. A mulher sorriu tristemente. Está tudo interligado. Eu não fui embora por escolha. Eu fui forçada. Agora, precisamos parar isso antes que seja tarde demais. Olhando para os homens de preto, Clara se lembrou do que seu pai havia dito antes. Uma revelação. Algo que ele poderia ter predito, se estivesse. Se os dois eram parte do mesmo plano. Assim que essa ideia surgiu, o tremor aumentou. Clara percebeu o que estava realmente em jogo. E então, uma explosão de luz preencheu o observatório. Clara se viu sendo empurrada para um canto, enquanto tudo em sua visão se tornou branco. O estrondo da explosão ecoou, e a mulher à sua frente se transformou em um brilho ofuscante. Clara tapou os olhos, na esperança de pelo menos ter alguma proteção. Quando a luz desapareceu, o silêncio tomou conta. Clara se levantou lentamente, atordoada. A sala estava vazia. Os homens de preto, Joaquim, sua mãe, todos desapareceram. Mas havia algo mais. Uma sombra começou a se formar no centro da sala, onde todos haviam estado. Parabéns, Clara, a sombra disse, uma voz profunda e familiar reverberando em cada canto. Era seu pai, mas não o que conhecia. Havia uma intensidade, um poder que a deixava inquieta. Você está finalmente pronta para entender a verdade, e na escolha que fizer, o destino de todos será traçado.
Clara não sabia se estava aterrorizada ou intrigada. O que era essa luz? E por que seu pai agora se parecia mais com uma figura sombria? Ela sentiu que todos os segredos da sua vida estavam prestes a ser revelados. E a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. Com o coração acelerando e a confusão a dominando, ela se preparou para dar um passo adiante. O que estava por vir poderia mudar tudo, e ela estava prestes a descobrir o verdadeiro preço da verdade. Uma única pergunta ficou em sua mente: até onde ela iria para proteger aqueles que ama? O que realmente significava ser parte de algo maior? A luz pulsante que cercava Clara pareceu se desfazer em fragmentos brilhantes, e a sombra colossal diante dela tomou forma. No entanto, o que se ergueu não era a figura do pai que ela tinha conhecido, mas uma versão distorcida dele. Você está pronta para entender a verdade que a humanidade nunca quis aceitar, disse essa entidade com a voz imbuída de uma autoridade opressiva. O estômago de Clara revirou. O que você quer dizer com isso? A cada instante, a atmosfera parecia crescer mais pesada, como se o ar estivesse carregado de uma energia eletricamente carregada e ameaçadora. Eu sou a encapsulação do conhecimento que você e seu pai guardaram. Você não percebeu, mas não estamos aqui apenas por causa do sinal. Essa fraqueza humana, a dor, os anseios, tudo isso é o que nos traz. A sombra se contorceu e uma risada profunda ecoou. Agora, você deve escolher: aceitar a verdade ou permanecer na ignorância. Clara sentiu que o chão sob ela estava se desfazendo e a voz da entidade reverberava, como se o próprio espaço estivesse em desmoronamento. Não, isso não pode ser verdade. Ela teve vontade de gritar, mas sua voz saiu como um sussurro. Como poderia acreditar em algo tão sem sentido? Mas antes que pudesse processar, um dentre os homens de preto, que se escondia nas sombras, fez avanço em direção a eles. Deixe-a em paz, gritou Joaquim, em um último esforço para proteger Clara. O tiro que disparou ecoou como um trovão, mas não atingiu a entidade. Em vez disso, o homem deixou escapar um grito gutural e desapareceu em uma poça de nada, como se o próprio espaço o tivesse engolido. A cena instantaneamente silenciou. Clara parou, com o coração batendo forte. O olhar da entidade estava fixo nela, como se estivesse esperando uma resposta. Esses homens eram apenas peões em um tabuleiro muito maior. Clara, você deve se perguntar: qual o papel que você realmente desempenha? A frustração de Clara atingiu um pico. O que você quer de mim? O que está escondido? O medo e a determinação se misturavam. Ela queria entender, mas a verdade doía. Nesse momento dramático, uma nova luz surgiu, cortando a tensão. A mulher que parecia com sua mãe voltou. Mas agora, sem a aura opressiva que antes a cercava. Clara, ela gritou. Não escute essa criatura. Ele não fala a verdade. Clara olhou para sua mãe, a verdadeira. Mãe, é você mesmo? O que está acontecendo? O caos dentro dela aumentava, conforme tentava entender quem era e o que realmente estava em jogo. Eu estou aqui para te proteger. A verdade não é o que ele diz. A mulher avançou, sua presença acalmando um pouco o desespero de Clara. Seu pai, ele foi um guardião, sim, mas isso é uma armadilha. A sombra lançou um olhar desdenhoso. Você realmente acredita que pode alterá-la? Clara, você já fez sua escolha ao descartar seu legado natural, ao tentar se afastar da verdade. Neste instante, a realidade se partiu em uma epifania de dor. Clara lembrou-se de momentos lembrados e esquecidos, como quando seu pai a levava ao observatório, quando ele falava sobre a conexão do cosmos e da humanidade. Um turbilhão de memórias a assaltou, risadas, segredos, momentos de partilha e a dor da perda. E então ela entendeu. Basta! Ela gritou.
a fúria e a dor se entrelaçando. Você não é meu pai, não mais. Tanto ele quanto aqueles que o rodeavam eram tentativas de manipulação. O discurso dela ressoou como um eco poderoso no ar, e Clara viu a sombra vacilar. Aquele momento de lucidez foi interrompido por um estrondo na atmosfera. Clara virou a cabeça e o que viu a deixou paralisada. O céu se rasgou, e não era uma luz qualquer que surgia, mas uma miríade de sombras e vozes do passado, reconhecíveis e sem forma, avançando em direção ao observatório. Eram aqueles que ela sabia que havia perdido, mas não apenas eles. Eram todos os que haviam sucumbido às verdades que preferiam ignorar, cada um avançando como um eco de histórias não contadas. As sombras começaram a se aproximar, preenchendo o espaço, e Clara percebeu que não eram apenas vilões, mas fragmentos de tudo o que havia sido apagado da memória humana. O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. E quando a escuridão começou a engoli-los, Clara respirou fundo. Seu mundo prestes a se transformar novamente. As vozes pareciam se intensificar. O que aquela escolha realmente significava para ela? Perceber que a verdade poderia ser ainda mais agonizante do que qualquer mentira. O que aconteceria com as reviravoltas que ainda estavam por vir? O futuro estava colidindo com o passado, e ela estava prestes a descobrir a verdade sobre o que realmente significa ser humano, mesmo que custasse tudo. A luz pulsante começou a se dispersar, revelando a cena devastadora diante de Clara. As sombras se entrelaçavam, e o eco da voz do ser que parecia seu pai ressoava em sua mente. Você precisa decidir, Clara. O destino de todos está em suas mãos. A figura de sua mãe surgiu, intensa, como um farol em meio à escuridão. Não escute-o. Ele não é o seu pai. O verdadeiro pai não teria deixado você assim. As palavras dela cortaram a tensão, trazendo uma onda de esperança ao coração de Clara. Mas a sombra opressiva riu, uma risada profunda que ecoou por todo o espaço. Você realmente acredita que pode escapar da verdade? A dor é necessária para se libertar. O chão tremia, e Clara sentiu uma ansiedade crescente. Ela teve uma visão dos rostos das pessoas que amava, todos ali, observando, esperando. A dor em seu peito se intensificou. Basta! Gritou, sua voz forte e decidida. Chega de mentiras. A verdade pode ser dolorosa, mas eu não vou deixá-la me consumir. A energia no ambiente mudou. A luz da mulher, que parecia sua mãe, se ampliou, criando uma barreira ao redor. O ser sombrio hesitou, confuso. Clara percebeu que a única maneira de superar aquilo era ser verdadeira com si mesma. Eu sou quem eu sou por conta de cada escolha que fiz. Meus amores, minhas perdas. Tudo isso me definiu, e eu não vou permitir que isso me destrua. O chão sob seus pés começou a se estabilizar à medida que Clara avançava, determinada. Ela estendeu a mão para sua mãe, que a segurou, e juntas elas se voltaram contra a sombra. O espaço ao redor delas começou a brilhar intensamente, como se houvesse uma explosão de energia. Somente aqueles que têm coragem de encarar suas verdades podem realmente se libertar das correntes do passado. Clara gritou. E nesse momento, uma onda poderosa de luz irrompeu do chão, envolvendo a todos. A figura sombria gritou, mas o som foi rapidamente abafado pela luz. E então, tudo se acalmou. Clara sentiu um calor no peito. Olhando ao redor, viu que os homens de preto haviam desaparecido. Sua mãe a abraçou com força, e a sensação de segurança a envolveu como um manto. Você é mais forte do que pensa, Clara. O verdadeiro legado não é de poder, mas de amor e compreensão. As memórias começavam a fluir por ela, lembranças de risadas, de tardes passadas com o pai, de momentos que não eram apenas luz,
mas também escuridão. Um aviso sussurrou em sua mente. A verdade nunca é simples, mas é belo aceitar quem somos. E ao fazer isso, a luz ao redor começou a se desvendar, mostrando um novo horizonte. Um futuro onde as pessoas poderiam se unir, não porque tinham medo ou eram manipuladas, mas pela força de suas verdades. Clara sorriu. Uma sensação calorosa de esperança a envolvia. Mas antes que pudesse relaxar, um estrondo a lembrou que o mundo estava mudando de maneiras que ela ainda não compreendia. As luzes começaram a piscar novamente, e o eco da verdade ainda pairava no ar. Clara, sua jornada está apenas começando. A voz do ser distorcido se fez ouvir, quase como um aviso do que ainda estava por vir. Clara se virou para ver sua mãe e o vazio à sua frente. O que vem a seguir? Ela perguntou. Uma pergunta que não tinha resposta por enquanto. Mas algo dentro dela sabia que cada passo seria crucial. E enquanto a luz começava a dissipar, Clara fez sua escolha. Estaria pronta para enfrentar o que a aguardava, mas agora, com coragem e amor. Com um último olhar, decidiu que iria explorar as verdades do universo, uma por uma. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. O que você acha que acontecerá a seguir? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.